Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal durante quase uma hora para refletir assuntos de relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Mais uma vez, o programa Eclésia se debruça sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre estamos a estudar, a investigar, a meditar uma realidade que toca diretamente a pessoa de Jesus. Uma atitude, uma virtude, uma qualidade, mas sempre de Cristo. Hoje, o tema, a mediação de Cristo. Cristo, o mediador. Mediador, o que significa? Aquele que faz a mediação. A mediação é o ato ou a posição, a postura, de que alguém se reveste como o que se coloca no meio. Mediu, em latim, significa meio. Então, Jesus como aquele que está no meio. Mas está no meio de que ou de quem? Deus e os homens. No Antigo Testamento, a mediação ela é realizada na história de Israel pelo próprio Israel. Deus se utiliza da nação eleita Israel para fazer com que a sua mensagem chegue a todos os homens. Então, Israel, no Antigo Testamento, é a grande mediadora entre Deus e as outras nações. Dentro de Israel, Deus escolhe mediadores, aqueles por meio dos quais Deus fala ao povo, e aqueles por meio dos quais o povo se dirige a Deus. Primeiro nós temos o sumo sacerdote Melquisedeque, que é imagem, tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão é um mediador. Moisés é um grande mediador. Os reis são mediadores. Os profetas são mediadores. Profetas, sacerdotes e reis, os grandes mediadores entre Deus e os homens. Aqueles que fazem as vezes de Deus diante dos homens e aqueles que fazem as vezes dos homens perante Deus. A mediação no pastoreio do rebanho, do cuidado do povo de Israel, tarefa confiada aos reis, que eram chamados de pastores. No âmbito do culto, os sacerdotes eram os mediadores, os pontífices, aqueles que fazem a ponte, e também os profetas, aqueles que fazem as vezes de Deus na qualidade de arautos de sua palavra. Mas no Novo Testamento, nós temos um mediador, um único mediador. Deus se fez carne. Deus com tudo aquilo que ele tem da divindade, perfeito na sua divindade, e perfeito também na sua humanidade, é o mistério da encarnação. Cristo semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Primeiro texto a respeito da mediação de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos ao texto. Porque um é Deus, um também o mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus. Se no Antigo Testamento havia mediadores, e cada mediador, cada grupo de mediadores era responsável por uma espécie de relacionamento de Deus com os homens e dos homens com Deus, no Novo Testamento só temos um único mediador. Deus homem, Deus encarnado, Deus humanado. Na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6, nós temos uma frase nessa mesma linha. Ao nosso sumo sacerdote compete ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Mediador de uma aliança mais perfeita. A antiga aliança tinha mediadores, como eu já disse, mas era uma aliança imperfeita, radicada, pautada no derramamento de sangue de animais irracionais. Aliança provisória. Aliança que tinha um tempo para dar lugar a outra aliança mais perfeita. Aliança selada no sangue de Jesus. Este é o cálice do meu
sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15, é dito: pois ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a aliança, a herança eterna que lhes foi prometida. Mediador do Novo Testamento. A palavra testamento também atende pelo nome de aliança, de pacto. Hoje, testamento em língua portuguesa significa aquele documento que uma pessoa registra em cartório ou deixa para o advogado, para que seja lida. São as disposições das últimas vontades de alguém, e aquele documento, feito com as devidas disposições, observadas as exigências da lei, ele vincula e, portanto, será cumprido, será obedecido com a morte daquela pessoa. Na Bíblia é aliança, é o pacto que Deus faz com a humanidade. No Antigo Testamento, já fizemos alusão. No Novo Testamento é a nova aliança pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 22 a 24, nós temos também... A carta aos Hebreus, ela é um longo comentário sobre a relação entre a antiga e a nova aliança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Hebreus 12, de 22 a 24. Vós vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Mediador da nova aliança. No Antigo Testamento, um era o sacerdote, mas outra era a vítima. No Novo Testamento, nós temos o sacerdote que é vítima, que é vítima. Então é um mediador que apresenta a Deus um holocausto, uma vítima, que não é diferente dele. Então nós temos o mediador que se imola. Nós temos o mediador que faz, na sua própria pessoa de verbo encarnado, a vítima, a oferenda a Deus Todo-Poderoso. E ele é vítima porque traz no seu corpo tudo o que a humanidade tem, exceto o pecado. Assim, a Escritura diz que ele se fez pecado. Não que ele teve ou tem pecado. Vítima pura, santa, inocente, mas que no patíbulo da cruz apresenta o sacrifício puro, único, santo, irrepetível, irreversível também, o sacrifício que é ele mesmo, o sacerdote que se imola, o sacerdote que apresenta uma vítima a Deus, ou seja, ele mesmo. Mediador, sacerdote, vítima. Agora estamos a quase 3 minutos, menos de 3 minutos do final desse primeiro bloco. Jesus fala da sua condição de mediador uma única vez. Quase explicitamente. Vejamos no diálogo de São Tomé com Jesus, quando São Tomé, apóstolo, diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus responde, prestem atenção, uma das frases mais conhecidas de Nosso Senhor, João 14, de 5 a 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Portanto, na condição de caminho, na condição de verdade e na condição de vida, ele é a mediação. Quer encontrar a verdade? É por Cristo, verdade, que você chega ao Pai. Quer encontrar o caminho para o Pai? É Cristo o único caminho. Quer encontrar a vida pelo encontro com o Pai? A vida nos foi dada é Jesus. A vida que nos foi dada em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele vai dizer 4 capítulos antes, no mesmo Evangelho, segundo João, capítulo 10. Estamos a 1 minuto do término desse bloco. Espero que tenha ficado clara a posição de nosso Senhor Jesus Cristo como mediador, o que faz a mediação. Portanto, quando você diz, olha, o meio para você chegar de uma cidade a outra é esse caminho. O caminho é a mediação. É aquele que se coloca no meio entre uma realidade e outra. E a realidade com R maiúsculo é Deus. A realidade com R bem minúsculo somos nós. Entre a humanidade que pecou e se afastou de Deus e o Deus infinito, cujos laços com a humanidade foram rompidas não da parte de Deus, mas do próprio homem, nós temos com o mistério da encarnação agora a mediação. Pelo mediador, Deus chega aos homens. Filipe, quem me vê, vê o Pai. E por Jesus se chega ao Pai. Está terminando o nosso primeiro bloco? Não saia daí, porque no segundo bloco continuaremos essa argumentação, no meu entendimento, fascinante. Até mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, programa Eclésia, hoje se debruçando sobre a mediação de Cristo. Cristo, o mediador. Na verdade, o único mediador. Certas frases da Escritura a respeito da mediação de Cristo, elas são fundamentais. 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A carta aos Hebreus tem 3 textos clássicos, nos capítulos 8, 9 e 12, remeto você ao bloco anterior. Quero te dar uma dica muito importante, especialmente se estás gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site, tu podes encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, além das minhas homilias e um espaço para que tu deixes o teu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. No primeiro bloco, tratamos da mediação de Cristo, mas Cristo, muito misericordioso, muito compassivo, quis que nós fôssemos mediadores uns dos outros junto a Jesus Cristo. Vejam, mediador junto ao Pai, só Jesus. Não tem para onde correr. Mas mediadores junto a Jesus, muitos. A única mediação entre Deus Pai e os homens é Jesus. Mas cada um de nós pode se dirigir a Jesus, pedindo pelos outros, pedindo pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Aliás, Jesus quis mediadores perto dele. Quis que várias pessoas pedissem por outros durante sua vida pública. Pedissem a ele. Marcos 5, de 22 a 23. Chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Logo que o viu, caiu aos seus pés e pedia-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva. Jairo, mediador de sua filha junto a Jesus. Preste atenção. A você que diz, eu só me dirijo a Jesus pessoalmente, não preciso da ajuda de ninguém. A coisa não é bem assim. Cuidado, muito cuidado. Converta-se primeiro às Escrituras. Segunda passagem, Mateus capítulo 15, versículo 22. De repente, uma mulher cananeia que vinha daquela região
começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo terrivelmente atormentada pelo demônio. A Sirofenícia, a cananeia, intercessora, mediadora entre a filhinha atormentada e Jesus. Ela faz as vezes da filha, é mediadora entre a filha e Jesus. Cuidado, a você que diz que só existe um único mediador, você está certo se você disser entre Deus Pai e os homens. 1 Timóteo 2, versículo 5. Mas entre nós e Jesus são milhares de mediadores junto a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 24. Simão, o mago, que ofereceu dinheiro para os apóstolos, para que esses dessem o Espírito Santo para ele e ele pudesse fazer prodígios. Depois que ele é desmascarado pelos apóstolos, ele faz um pedido. Simão respondeu, dizendo: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha a cair sobre mim. Rogai por mim ao Senhor. Os apóstolos são mediadores entre Simão e Deus Todo-Poderoso, que é Jesus. Avancemos. Agora vamos para as bodas de Caná. Ah, sim, as bodas de Caná. Nas bodas de Caná nós temos um exemplo clássico de mediação de Nossa Senhora junto a Jesus pelos empregados da festa que perceberam que estava faltando vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Jesus e os discípulos também foram convidados para esse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, o que temos nós a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Caríssimos, Nossa Senhora faz as vezes dos empregados junto a Jesus. É mediadora entre Jesus e os empregados. Ou se a melhor dizer, entre os empregados e o próprio Jesus. Maria Santíssima, a mediadora. Maria Santíssima, a medianeira. Agora, um exemplo bem clássico, que é comum, inclusive entre os cristãos não católicos. Naquela denominação, o jovem que precisa de orações diz ao pastor da sua igreja: pastor, reze por mim. Pastor, ore por mim. Pronto. Ele está pedindo ao pastor que ele seja mediador entre ele e Jesus, não entre ele e o Pai, porque ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. A única mediação de Jesus junto ao Pai, ele é o único mediador junto ao Pai, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não tem para onde correr. Mas quando pedimos, reze a Jesus, nós não estamos violando o preceito da 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Estamos cumprindo aquilo que Jesus experimentou, acolheu, recebeu, abraçou e acatou a mediação de tantas pessoas que foram a ele, pedindo pelos outros. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 970, nós temos uma frase muito bonita a respeito da mediação de Maria Santíssima. E, lógico, o texto que vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, o que se aplica a Nossa Senhora, aplica em menor medida a todos os santos que estão no céu. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário,
até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, estriba-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor, mas, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte. Bonito, muito bonito o pensamento da Igreja a respeito da única mediação de Cristo junto ao Pai e das muitas mediações, aqui, de forma especial, a mediação da Santíssima Virgem. Portanto, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Não é uma prece dirigida pedindo a Nossa Senhora que ela se dirija ao Pai, mas que ela se dirija a Jesus. Porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos até nos dirigir ao Pai dessa forma. Ó Pai, por meio de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço por tal pessoa. Ficou claro? A liturgia da Igreja é muito sábia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ó Virgem Santíssima, eu te peço, Mãe querida e amada, por tal pessoa, eu te peço que junto a Jesus tu intercedas por tal pessoa. Ou se quisermos, ó Pai, por meio da Virgem, que apresenta essas preces ao teu Filho Jesus, o único mediador entre ti e os homens. Eu te faço tal pedido. Ficou claro? Não tem problema nenhum. Mediador entre Deus Pai e os homens, só Jesus. Mediador entre nós e Jesus, todos os que se dirigirem a Jesus, pedindo por outras pessoas, são mediadores. E isso, de forma alguma, afeta a única mediação de Cristo junto ao Pai. Então, eu queria, senhor bispo, que o senhor fundamentasse na Bíblia essa frase que vocês católicos repetem tanto, Santa Maria, rogai por nós. Ah, eu tenho. Aqui está. 1 aos Tessalonicenses 5:25. Irmãos, orai também por nós. São Paulo já fazia isso. São Paulo pedia a toda a comunidade, orai também por nós. Onde está na Bíblia, orai por nós em outro lugar? Hebreus 13:8. Orai por nós. Confiamos em ter boa consciência e em querer viver bem em tudo. Orai por nós. Orai por nós é bíblico. Dirigir-se aos santos, pedindo a eles, orai por nós. Está terminando mais um bloco, não saia daí. No terceiro bloco, vamos ainda avançar com alguns importantes textos da Escritura. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco, programa Eclésia, desta vez se debruçando sobre o argumento da mediação de Cristo. Terminamos o segundo bloco falando que a única mediação de Cristo junto ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, e também há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, não exclui as outras mediações junto a Jesus. Se o único mediador entre Deus Pai e os homens é Jesus,
Muitos são os mediadores entre Jesus e os homens, ou os homens e Jesus, se nós quisermos. E citamos vários textos, várias pessoas que foram a Jesus no Novo Testamento pedindo por outras pessoas. A Sirofenícia pediu pela sua filha atormentada por um demônio. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dize uma palavra e o meu servo será salvo. É outro mediador. Maria Santíssima, nas bodas de Caná, eles não têm mais vinho, é uma mediadora. E Jesus acolhe as preces de todos eles. Vamos somente recordar São Paulo no final da carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 30. Ele pede a toda a comunidade de Roma que seja mediadora. Como assim? Não é o único mediador entre Deus e os homens, não é Jesus? Sim, entre Deus Pai e os homens, é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas entre a pessoa que precisa e o próprio Jesus, qualquer um pode ser mediador. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Para você que diz que na Bíblia não existe isso, rogai por nós. Existe sim. Com a palavra, o apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela caridade do Espírito, que me ajudeis nesta luta, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Ah, é o apóstolo Paulo, o grande São Paulo, pedindo ajuda. Ah, mas ele devia pedir somente ajuda a Jesus, que é o único mediador. Calma. Junto ao Pai, é o único mediador, é Jesus. Mas São Paulo tem consciência de que os cristãos da cidade de Roma são mediadores entre São Paulo e Jesus. Que me ajudeis nesta luta, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Vossas orações a Deus por mim. São Paulo está pedindo, sejam meus mediadores junto a Jesus. Tem mais, esse texto que vou ler agora, que já foi lido no final do bloco anterior. Por favor, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 1 aos Tessalonicenses 5, 25. Irmãos, orai também por nós. Esse também tem dois significados. Roguem pelos outros que precisam e roguem também por mim. E o segundo sentido, roguem ao Pai por meio de Jesus, o único mediador, mas roguem também como mediadores junto a Jesus. 1 aos Tessalonicenses 5, 25. Agora vamos a 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Tem muitas pessoas que conseguem decorar 1 Timóteo 2, versículo 5, que fala da única mediação entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Certo? Versículo 5, não é? Você esqueceu de ler os 2 primeiros versículos desse capítulo? São Paulo fala nos 2 primeiros versículos da mediação junto a Jesus. E no versículo 5, da única mediação junto ao Pai. Por favor, texto no seu contexto. Texto sem contexto é pretexto. Pretexto para atacar a Igreja Católica. Cuidado, a coisa não é assim não. Leia 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens. Versículo 5, não é? Vou mostrar para você os 2 primeiros versículos. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os depositários de autoridade, a fim de gozarmos de vida sossegada e tranquila, e em toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Espero ter refrescado a sua memória. São Paulo, em 5 versículos, da 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, ele fala de 2 tipos de mediação. Um só mediador entre Deus e os homens, versículo 5, mediação de Jesus junto ao Pai. Mas das outras mediações, nós, pedindo uns pelos outros, mediadores junto a Jesus. O próprio apóstolo Paulo é sempre bom, é sempre recomendável. Eu diria, é uma exigência situar o texto no seu contexto. Não tire o versículo do contexto do capítulo.
porque no capítulo pode ter algum versículo antes ou depois, desde que você costuma decorar, que pode dar uma outra conotação. Alargar os horizontes, horizontes estreitos na leitura da Bíblia, não. Discernimento, por favor. Mediação junto a Deus Pai, só Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Mediadores junto a Jesus, muitos, quaisquer que se dirijam a Jesus pelos outros, são mediadores junto a Jesus, não junto a Deus Pai. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Continuando. Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Orai por nós. Confiamos em ter boa consciência e em querer viver bem em tudo. De novo, bem simples. Simples assim. Orai por nós. Se existe uma oração cândida, uma oração pura, uma oração, eu diria, quase infantil, orai por nós. 3 palavras bíblicas. Bíblicas. Essas palavras se encontram literalmente na Escritura. Orai também por nós. 1 aos Tessalonicenses 5, 25 e Hebreus 13, 18. Orai por nós. Alguém poderia dizer, eu até concedo que, enquanto estamos vivos, um reze pelo outro, junto a Jesus, etc. Mas é correto você dizer, orai por nós a quem não está mais nesta vida? É correto você pedir a quem já partiu desta vida, que se encontra na glória, descansando no repouso do Senhor, que essas pessoas rezem por nós? Tem passagens na Bíblia que comprovam isso? Tem sim, senhor. Tem sim, senhora. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 8, versículos de 3 a 4. Ao texto. O primeiro, por favor. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Vejam como é o céu. Aqui, o apóstolo e evangelista e vidente João, autor do Apocalipse, está descrevendo a felicidade sem fim lá no céu. Uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. No céu, eles continuam a orar por nós. Orações dos santos. Eles não estão no céu a coçar a barriga, não. Estão no céu a adorar a Deus, a glorificá-lo, a bendizer o seu santo nome e a orar por nós. Taças de ouro, com o perfume, com o incenso, que são as orações dos santos. Agora vamos ao Apocalipse, capítulo 8, versículos de 3 a 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Oração dos santos diante de Deus. Bem, eu não sei qual o motivo que leva alguns a dizer, jamais vou dizer Santo Antônio, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Eu só vou dizer Jesus, rogai por nós. Você tem um probleminha para resolver aqui, viu? Tem um probleminha para resolver aqui, meu amigo. Se entenda com o Apocalipse, que é palavra de Deus, rapaz. As orações dos santos, que são levadas ao trono divino, ao altar de Deus, levadas pelos anjos. Eu não sei o que leva você a dizer, não peço a nenhum santo, só peço a Jesus. Bom, não vou discutir com você, não. De forma alguma. Tem que ter muita caridade com você. Mas nós, evangélicos, que cremos no Evangelho, nos fundamentamos nos textos da Escritura. As orações dos santos. Apocalipse 5, 8
Apocalipse 8, de 3 a 4. É simples assim. Termino então esse bloco, porque no outro eu vou ser emparedado pelo algoz implacável. É uma brincadeira aqui que eu dirijo ao Caio, que já tem ali perguntas que vão me fuzilar, entre aspas. São Padre Pio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santíssima Mãe de Deus, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Apocalipse 5, Apocalipse 8. As orações dos santos, que são levadas pelo anjo nos turíbulos até a presença de Deus. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu também estou no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. Terminou mais um bloco. Depois desse breve intervalo, que vai vir agora, nós vamos para o último bloco desse fascinante assunto, a mediação de Cristo. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse terceiro intervalo, está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, se debruçando sobre o argumento da mediação de Cristo. Eu disse que o quarto bloco, tradicionalmente, sempre é dedicado a responder às perguntas que me são apresentadas pelo impiedoso algoz que está aqui do meu lado, o Caio. Estou brincando. Ele é quem recebe essas perguntas e coloca, não as conheço, vai colocá-las agora. Eu quero, antes de responder as perguntas, agradecer a você, que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. E se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o Padre Eduardo, ela não é minha, é do Senhor Jesus. Vamos então agora, Caio, responder as perguntas. Eu tenho 10 minutos e meio para responder as perguntas que você selecionou. Não dá para responder mais. Vamos ver o que é que dá. Não conheço as perguntas, vou conhecê-las agora. Primeira pergunta. O Brasil é um país de tradicionais devoções populares. Como deixar mais clara a diferença entre mediação e intercessão? Do ponto de vista prático, é uma senhora, eu acho que é uma senhora que fez essa pergunta. Não, sim, estou sendo informado que é um homem. Na prática, o papel do mediador é interceder. Entre, medio, meio. Portanto, o mediador é o que está no meio. O intercessor é o que está entre. Cedere, pedir. É um que pede e está numa posição entre um e outro. Interceder é você pedir por outro. Quando você pede por outro, você está intercedendo, porque você está no meio entre aquele que precisa da oração e aquele ao qual você pede. Portanto, intercessor. Mediador é o que está no meio. E ninguém fica no meio senão para interceder. Minha filha está sendo atormentada terrivelmente por um demônio. Cura minha filha, Senhor, disse a Sirofenícia. Ela é uma mediadora que está intercedendo. Ela está no meio entre Jesus, diante de quem ela se encontra, e a filhinha que ficou em casa perturbada, atormentada. Mediadora. Está no meio. E está no meio pedindo. Então é uma mediadora que é intercessora. Toda mediação comporta intercessão. Jesus é mediador e intercessor junto ao Pai, vive a interceder por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Mediador e intercessor. Então, como deixar mais clara a diferença? É uma diferença apenas nocional. É uma diferença apenas de
de nome, de dicionário. Porque, na prática, todo mediador é intercessor. E todo intercessor é mediador. Então, Jesus Cristo, mediador e intercessor entre os homens e Deus Pai. Os santos e todos nós, que ainda peregrinamos aqui na terra, quando rezamos a Jesus pelos outros, somos mediadores e intercessores. Está claro? Agora vamos à segunda pergunta. Como explicar a frase que diz que Nossa Senhora, medianeira de todas as graças? Isso é um dogma? Há afirmações na história da Igreja, na tradição da Igreja, que sustentam essa afirmação. Ela não é um dogma. Não é um dogma. Portanto, ela se encontra em várias obras de vários escritores eclesiásticos e de vários santos. Mas ainda não foi definido pela Igreja, não foi definida nem como dogma, nem como doutrina definitiva, que Maria Santíssima é medianeira de todas as graças. Não é o momento aqui de nós citarmos o venerável Pio XII, utiliza esta expressão várias vezes, medianeira de todas as graças. Vamos encontrar isso em São Luís Grignon de Montfort, no tratado sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Remontando um pouco no tempo, temos vários escritores, vários místicos que afirmam essa realidade. Mas como doutrina oficial da Igreja, como dogma, ainda essa realidade não foi definida. Portanto, não é um dogma. Terceira afirmação. Qual o poder de nossa mediação por nossos irmãos? Há uma forma de nossa mediação ser mais eficaz? Vamos ver como está a minha memória. Tiago, capítulo 5. A oração do justo tem grande poder. Se eu errar, por favor, está na hora de me recolher a algum asilo, porque vou estar ficando velho, caindo os pedaços, me preparando para a prestação de contas na outra vida. Atenção, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Vou repetir. A oração do justo tem grande eficácia. Ou seja, tem grande poder. Aqui está, eu tenho um livro, publiquei, foi minha última obra, demorei 1 ano para preparar esse livro. Em cima de uma única frase de nosso Senhor Jesus Cristo, João capítulo 14, versículo 14. A Escritura sempre me encanta e Jesus faz essa promessa. Existe uma oração que não falha nunca, uma oração infalível. Ele diz, versículos de 13 a 14, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vulo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vulo farei. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome. A oração em nome de Jesus não falha nunca, é eficaz. Lógico, em nome de Jesus, o que significa isso? Vou pedir ao Cássio, e essa frase eu peço a ele que não tire da edição, porque esse programa está sendo gravado, que você coloque a fotografia do meu livro. É propaganda? É, mas não é para eu receber nenhum dinheiro, não. Eu quero dizer a vocês que o dinheiro arrecadado, que é próprio do autor de cada volume desse livro, vai para a Rede Século XXI, para a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas. Eu não preciso desse dinheiro. Fiz esse livro que tem quase 300 páginas só sobre essa frase. Me veio agora aqui a cabeça, por favor, a pergunta, eu nem sabia. Há uma forma de nossa mediação ser mais eficaz? A oração do justo. Esteja na graça de Deus e você consegue tudo, como amigo de Deus, que vive na graça de Deus, que é amigo dele. E se a oração for em nome de Jesus, atenção, eu vou repetir essa frase.
que me fascinou ao longo de toda a minha vida e levou-me a dedicar 1 ano, bem cedo, à tarde e à noite, escrevendo sobre essa frase. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vulo farei. Você quer receber todas as graças? Você quer alcançar todos os pedidos que você fizer em nome de Jesus? Você consegue. Oração eficaz, oração infalível. Agora, modéstia à parte, com os padres da igreja. Há mais de 500 citações dos padres da igreja sobre esse argumento. O que pedir, como pedir e por que certas orações são dirigidas a Deus e não são ouvidas. Ah, sim, a oração infalível. Última pergunta, Dom José. Alguém pode dizer que tudo bem pedir a oração dos vivos, os irmãos, mas como entender pedir a oração aos que já morreram, os santos? O que dizer a essa pessoa que se apoia unicamente na passagem que proíbe a invocação dos santos? Qual é a passagem que proíbe a invocação dos santos em nome de Jesus? Me mostre aqui. Me mostre uma única passagem. Como? Que proíbe a invocação dos mortos? Não, uma coisa é evocar os mortos, outra coisa é invocar os santos. É diferente. Evocar os mortos é pedir para quem já morreu, fale com quem está vivo. Isso é proibido. Outra coisa é você dizer daqui, sem pedir para que eles venham, acolham nossas preces, vocês que já estão no céu, as orações dos santos. Os santos não vêm falar conosco, mas Deus permite que eles escutem nossas preces. E as preces são elevadas a Deus. Vamos distinguir evocação dos mortos, que é proibido, de invocação dos santos, que é recomendado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Padre Pio de Petreucina, rogai por nós. Anjos e santos de Deus, rogai por nós. Cuidado com a diferença, que é grande. Evocação dos mortos é tentar se comunicar com quem já morreu, para falar com ele ou para procurar saber de alguma coisa. Isso é proibido. Isso é proibido. Mas é bíblico, Apocalipse 5 e Apocalipse 8, invocar, suplicar a intercessão dos santos. Está terminando? Acho que acabaram as perguntas. E acho que respondi a contento. Deus abençoe sua vida. Espero que você, com esse encontro modestamente preparado e elevado ao ar para a glória de Deus, tenha assimilado tantos textos da Escritura a respeito dessa realidade que integra o credo que nós recitamos, creio na comunhão dos santos. Que maravilha ser evangélico. Que maravilha fundamentar nossa conduta no Evangelho. Glória a Deus, porque a Igreja Católica é evangélica. Um grande abraço, uma feliz semana. Até o próximo encontro, se Deus quiser.